falar de negociação também é falar de sexualidade. E a gente vai entender hoje aqui, fica aqui comigo até o final, que a gente vai entender não só por que falar de sexualidade é negociação, como a gente vai aprender a fazer uma negociação aqui. Então, mais para o final, eu vou pedir, se alguém, né, algum de vocês que estiver aqui ouvindo, estiver aqui participando, quiser trazer uma situação, a gente vai analisar uma situação de vocês mesmos. Se não, a gente vai analisar uma situação que eu vou trazer. Então, eu gostaria muito de contar aqui com uma negociação feita através de uma situação que vocês mesmos estão vivendo, que eu acho que pode ser muito mais rico, né? Muito mais interessante, né? Esse tipo de conversa. Tô vendo aqui o pessoal chegando, chega aqui, a Fia colocou, tem um papo aberto com minha filha, ela disse que o namorado fez sexo oral nela, ejaculou fora, não houve penetração. Tem perigo de gravidez? Não, se a sua filha fez sexo oral, o sexo oral não tem a menor possibilidade de gravidez, né? Porque o espermatozoide não tem como encontrar, mesmo que ele ejaculasse na boca. Agora, se ela também fez sexo vaginal e ele ejaculou fora, né? Se ele tiver certeza de que não caiu nada, o risco não existe. Agora, o grande problema é o adolescente, né, saber ter garantia de que de fato ele não ejaculou dentro, né? Porque muitas vezes é muito difícil se segurar nessa hora. Então daí porque há sempre um risco a gente contar com essa possibilidade, tá, Flá? Então tá aí a minha resposta para você aqui começando. Mas qualquer coisa manda num direct que a gente conversa melhor, tá? Bom, o assunto de hoje é negociação, né? Então, nós vamos falar aqui de negociação. Então, vamos voltar. Boa noite, quem está chegando aqui no Facebook, quem está chegando no YouTube, Silmara, Selma, Flávia, Júlia, Viviane, enfim. Todo mundo está chegando, boa noite, né? Estou muito feliz. E assim, nós estamos aqui começando essa última live dessa série de lives, né, que eu fiz nessas 2 semanas. E a nossa fala de hoje é falar de sexualidade, é negociação. E para isso, porque disso é que todas essas lives, foi todo um trabalho que eu fiz aqui com vocês de aquecimento para a minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. E aí eu vou pedir para o Tiago, né, para ele colocar o link para quem está no Facebook, no YouTube, porque ainda dá tempo de vocês se inscreverem. A minissérie começa segunda-feira e, gente, vem com 3 capítulos bem interessantes para ajudar vocês a aprender a conversar ou melhorar a sua conversa com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. Então, vai lá, é uma minissérie onde eu vou apresentar para vocês como é que mães de adolescentes, principalmente que estão entrando na puberdade, elas estão conseguindo construir esse seu diálogo, né? Essa sua conversa com seu filho, com segurança, com tranquilidade, com leveza, sabendo o que ela está fazendo, o que é que ela espera, o que é que ela quer. Então, é sobre isso que nós vamos conversar na nossa minissérie. E quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. No Facebook, no YouTube, o Tiago já colocou o link aqui nos comentários. E quem está aqui no meu Instagram, para fazer a inscrição, clicando aí nesse link que tem na minha bio, no meu perfil, clica nele que você cai direto na página de inscrição. Então eu vou ficar muito feliz de ter todos vocês. E quem já está inscrito, que eu sei que tem muita gente que está por aqui, né, que vem me acompanhando ao longo desses dias, que já se inscreveram, e eu estou bem feliz com todo esse movimento de vocês. Então vamos lá, vamos entender por que negociar, né, é falar de sexualidade. Primeiro vamos entender o que é negociar. Então o que eu estou chamando aqui de negociar com os filhos, né? Falar de negociação. Negociar é uma experiência de aprendizagem, gente. Negociar, tanto os pais aprendem, como os filhos também aprendem, né? Porque negociar é a gente aprender a viver em grupo. Negociar é a gente perceber
o ponto de vista dos outros, o nosso, ter clareza sobre o nosso ponto de vista, mas também ter entendimento do ponto de vista dos outros, ou seja, das pessoas com quem a gente está convivendo. E aí, quando a gente fala de família, negociar é um acordo, né, de convivência que a gente faz. É uma construção dessa ética familiar. Porque o que é a ética? A ética são esses acordos que se faz daquela família e que eles precisam ser cumpridos. Então, o acordo de convivência na família é que é essa ética familiar. Então, às vezes, eu até falo para vocês aqui nos meus vídeos, não, vocês precisam construir uma ética familiar. O que é construir essa ética familiar? É exatamente ensinar os seus filhos e lidar com ele através da negociação. Então, negociar é um processo, né, de aprendizagem dessa nossa convivência. Então, é nela que a gente vai conseguir entender, né, um ao outro e conseguir, então, construir esse código de convivência, né, que vai ter ali naquela família. Não é, por exemplo, a gente, sabe, se tornar refém dos nossos filhos. Ah, não, negociar, muitas vezes eu vejo, são os pais cederem a todos os pedidos que os filhos fazem. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Negociar, que eu estou falando aqui, não é a gente se tornar refém. Como também não é a gente só querer olhar para aquilo que nós estamos querendo que os nossos filhos obedeçam ou que os nossos filhos façam. Então, negociar é um diálogo, né? É um equilíbrio. A gente tem que olhar para os dois lados, para o nosso lado, para o lado do nosso filho também. Então, negociar é, como eu falei ontem, da questão da autonomia, que a gente tem que olhar o contexto, que a gente tem que entender onde é que a gente está inserido. Então, negociar é a gente trazer para esse diálogo esse contexto, né? Trazer aquela vivência que a gente tem, aquela situação, e dentro dessa situação, a gente então trazer as nossas justificativas, ouvir as justificativas do outro e a gente então tentar fazer um acordo. E por que falar de sexualidade é falar de negociação? Porque, gente, um dos assuntos mais comuns de se ter conflito dentro de casa é o quê? Me fala. Aqui a Francisca está dizendo, minha filha tem 18 anos e mesmo sendo responsável, está com uma amiga que só quer viver na casa dela. Então, meti os pés pelas mãos e arrumei as malas dela. Ela é bissexual. Agora conversamos um pouco. É uma situação complicada, né, Francisca? Mas a gente vai ver daqui a pouco, Francisca, como é que a gente pode fazer uma negociação, né? Agora conversamos um pouco. Que bom que vocês conversaram, porque quando a gente rompe, né, quando a gente tromba e a gente rompe, fica uma situação bem difícil mesmo. Eu imagino como não deve estar difícil aí para você e difícil para ela, porque ela também sofre com isso, né? A gente sofre e os filhos sofrem também toda vez que existe um conflito. Então, como eu estava dizendo, uma das questões, né, que mais gera conflito nas relações, principalmente na adolescência, é exatamente a chegada do interesse sexual. Então, esse interesse sexual muitas vezes não bate, seja com a expectativa dos pais, né, em relação ao tempo, em relação às suas escolhas, em relação ao comportamento, em relação a uma série de questões que a gente vai ver aqui, né, que pode travar esse relacionamento, entrar em conflito e quando a gente entra em conflito, o que acaba acontecendo? Um desgaste dessa relação. E muitas vezes a gente acaba perdendo, né, completamente a paciência e fazendo, não é, como a Francisca se colocou aqui. Então, é importante que no conflito a gente saiba como negociar. Primeiro, a gente não deixar o conflito... Primeiro ponto é a gente não deixar o conflito tomar uma dimensão tão grande. E se a gente aprende e a gente lida com os nossos filhos através da negociação, o que vai acontecer? Eles vão aprender a respeitar os limites, né? E a gente também vai aprender a justificar as nossas razões, como eles também,
e aí fechar esse acordo, fechar o pedido. Então, a negociação é esse trabalho, né, que a gente tem que fazer daquilo que a gente precisa negociar, né? Daquela situação que a gente precisa enfrentar. Então, os conflitos ligados à sexualidade, como eles ainda vêm permeados por tabus, permeados por mitos, e também por uma visão moral, por uma visão, sabe, cheia como é que eu diria, de entraves sociais, né? de medos sociais, a gente acaba tendo mais dificuldade ainda para lidar com essa questão da negociação com os nossos filhos. Então, falar de sexualidade é falar de negociação. Por isso, porque tem tantas questões ligadas à sexualidade que se a gente não souber como negociar, a gente não vai conseguir lidar de uma forma saudável, né, nessa relação com os nossos filhos. E principalmente, né, quando a gente vê que eles estão entrando na puberdade, muitas vezes, o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes as mães, né, sofrendo, dizendo, não, eu não quero que meu filho cresça, não quero que minha filha cresça. A sexualidade, ela é exatamente o quê? A concretização desse crescimento. E aí, quando a gente se depara com uma atividade ou com uma manifestação, né, sexual dos nossos meninos ou das nossas meninas, então o que acaba acontecendo? A gente entra em conflito, né? Porque é uma coisa que a gente não quer. Então, quando a gente se depara com uma coisa que a gente não quer, se a gente não souber negociar, se a gente não souber como lidar, a tendência é a gente entrar em conflito, é a gente se estressar, é a gente, sabe, criar um problema para o nosso relacionamento com os nossos filhos. E isso não é legal. E isso deixa a gente insegura, deixa a gente, sabe, intranquila. Então, é um problema, sabe, muito sério pra gente, né? Aqui a Tata colocando, Lena, não consigo te assistir direto. Você pretende gravar a live de hoje? Essa live de hoje ela não fica gravada. Essa live de hoje, pode ser que eu publique outro dia, mas hoje ela não vai ficar gravada. A que ficou gravada foi a de ontem. A de hoje não vai ficar gravada, tá bom? Mas vamos lá. Vamos tentar entender aqui mais um pouco. Por que é um conflito? Por que a sexualidade gera tanto conflito? Mas gera em função muito grande dessa circunstância, que é o fato da gente desconhecer e da gente admitir o processo de desenvolvimento dos nossos meninos e das nossas meninas, né? Então, quando a sexualidade surge, que é fato, né? Não adianta a gente querer negociar se eles vão ter esse interesse sexual ou não, porque isso vai vir com eles nesse momento que eles entram na puberdade. E aí a gente vê a dificuldade que eu venho observando, né, com os pais e com as mães, que é a dificuldade de conversar sobre as mudanças, conversar sobre masturbação, conversar sobre o interesse sexual, pornografia, curiosidades, ficar, namorar, primeira vez, né, IST, gravidez, as escolhas, né, das escolhas dos seus namorados, das suas namoradas, principalmente quando a orientação sexual dos nossos filhos não é exatamente aquela que a gente gostaria que fosse. Então, veja, são uma série de situações que acontecem dentro do desenvolvimento, né, e do processo de desenvolvimento dos nossos filhos, que se você não se prepara, se você não aprende a negociar, cada vez que surgir uma situação como essa, a gente vai acabar desgastando, né, a relação com eles e se afastando dos nossos filhos, em vez de a gente se aproximar e ajudá-los, né, nesse processo que, como eu falei ontem, é um processo de desenvolvimento para quê? Para ele se tornar um adulto, né? Então, a gente precisa preparar os nossos filhos para eles serem adultos. E faz parte do ser adulto desenvolver o seu interesse sexual, o seu papel sexual, as suas condutas sexuais. Portanto, falar de sexualidade e negociar isso é extremamente importante. Por quê? Porque nesse mundo que ele precisa se tornar adulto, tem uma série de normas, de regras, de condições
que se eles não souberem como conviver com elas, eles vão se dar muito mal na vida deles. E é nosso papel como mãe, não é? Ou nosso papel como pai, ajudar os nossos filhos a construírem essa sua capacidade de conviver com esse mundo lá fora. E, gente, para isso, nada melhor do que aprender a negociar. Uma criança criada, né? Dentro desse processo de negociação, a gente vai ver daqui a pouco, tem uma oportunidade muito maior, né, de conviver melhor com essas circunstâncias que eles vão ter que enfrentar na sua vida adulta, né? Então, a mãe que consegue ouvir e levar em consideração o que o filho fala, né? E ao mesmo tempo ela consegue dar orientações e treinar, né? Dar orientações, estabelecer junto com esse filho o que é, sabe? Quais são os limites, que limites ele tem condições de cumprir, de não cumprir, que limites são negociáveis, os que não são negociáveis também, porque tem situações que a gente não negocia. Como, por exemplo, tem que tomar banho, tem que tomar banho. Tomar banho, o ato de tomar banho não se negocia. Agora, a hora, né? A temperatura, a roupa que vai colocar depois, algumas coisas dá pra gente negociar. Então é importante a gente saber ter claro, né, pra gente, diante daquela situação, e de acordo, obviamente, né, com os seus valores, de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas expectativas, o que é negociável e o que não é. E dentro do que é negociável, como que a gente pode negociar para que o resultado, né, seja bom para todos, ou seja, os dois lados consigam cumprir. Porque não adianta a gente estabelecer uma negociação que um lado não é capaz de cumprir. Resultado, se seu filho não for capaz de cumprir a negociação que você está fazendo com ele, o que vai acontecer? Você vai ficar, ou ele vai ficar, como é que diz? Vai ficar desacreditado, ou você que vai ficar desacreditado. Eu lembro, né, outro dia eu estava contando, acho que a gente estava falando dessas histórias, e eu lembro muito bem, uma vez o meu ex-marido fez uma negociação, eu falei, negocia com o Gui, negocia com ele estava precisando tirar umas notas melhores na escola, e eu falei, conversa com seu filho, Zé Luiz, ele gosta tanto de basquete, sabe, faz uma negociação com ele, que sabe, cria uma motivação, né, para ele estudar mais e tal, porque ele estava numa fase que ele estava assim meio disperso, né? E aí ele foi conversar com o filho e botou, sabe? Fez uma negociação que ele botou uma proposta que ele tinha que tirar 10 em tudo para poder conseguir aquilo que ele estava propondo, que eu já nem lembro mais aqui direito o que era. Enfim, mas o meu filho virou para ele e disse, ainda bem que meu filho é saudável. E virou para ele, ainda tentou negociar 9,5, ainda disse, não pai, 10 não, 9,5, tá bom? E ele, não, tem que ser 10. Resultado, ele fez, pai, eu não consigo nem tirar 8, como é que você quer que eu tire 10 em tudo que eu vou fazer? Então a gente tem que entender as condições dos nossos filhos. E aqui quando eu falo de sexualidade, a gente entender as condições, é a gente saber o que você pode esperar dele naquele momento. Então, por exemplo, se o seu filho está numa idade que ele está descobrindo, né, o seu corpo, descobriu o seu pênis, está ali começando a se masturbar, todo ali naquele afã das descobertas das sensações, e você vai lá e coloca uma negociação com ele de que ele não pode se masturbar, vai ser muito difícil dele cumprir essa negociação. Ou mesmo com a sua filha, vai ser muito difícil dela cumprir com essa negociação. Então, a gente tem que saber em que momento que ele se encontra, o que está acontecendo com ele, para que a gente possa fazer uma negociação que seja uma negociação possível. Para isso, vocês têm que ter conhecimento, a gente precisa ter conhecimento de causa, né? A gente precisa saber o que a gente está negociando. E principalmente quando você tem conhecimento de causa, você consegue, né, fazer a sua justificativa sobre o porquê aquele fato precisa de uma negociação, ao mesmo tempo que você consegue entender em que momento se encontra o seu filho ou a sua filha, e poder, junto com ele, né, conseguir estabelecer esses limites.
Então, quando a gente consegue fazer isso, né, não há um desgaste da relação. E os temas, né, que a gente pode negociar, principalmente nesse comecinho, por exemplo, a situação que a Francisca está vivendo, já é uma situação mais complexa. A filha dela já tem 18 anos, já tem um poder de argumentação muito maior. Nesse começo, a gente vai ensinar os nossos filhos, que têm lá seus 9, 10, 11, né, até 12 anos de idade, ou seja, eles estão no começo de vida, eles ainda não têm uma capacidade crítica desenvolvida, eles precisam muito da nossa orientação e eles perceberem que a gente ouve, leva em consideração o que ele diz e ensina como ele perceber o mundo que ele está e a circunstância que ele está vivendo. Isso ajuda, né, naquela construção do vínculo de confiança. Por isso que esse momento é um momento tão importante da gente trabalhar com os nossos filhos, né, e ensinar os nossos filhos a fazer negociação. Então, quando a gente consegue fazer negociação, a coisa, sabe, anda com menos, a nossa vida anda com menos desgaste. E como eu falei, é muito mais fácil ele se comprometer com aquilo que ele ajudou a criar, né, e ele mesmo determinou, do que, por exemplo, ele se comprometer com uma coisa que foi a mãe que chegou lá e impôs aquilo para eles. Então, eles, não, mas não fui eu que disse, quem disse foi você, e eu não tenho condições de fazer. Então, por exemplo, no caso do meu ex-marido com meu filho, ele poderia ter perguntado, o que você acredita que você pode fazer para melhorar suas notas? Até onde você acha que você consegue chegar com as suas notas? E fazer, né, essa negociação. De acordo com o esforço que fosse feito, você vai dar um prêmio maior ou menor, ou vai abrir mão ou não daquela condição de acordo com aquilo que está sendo conversado. Mas é importante que a gente tenha, né, essa consciência, que a gente tenha essa possibilidade, né, de trazer esse tipo de coisa. Ah, Helena, mas eu não tenho conhecimento sobre sexualidade suficiente para poder fazer essa negociação. Eu não sei exatamente o que está acontecendo nesse momento com meu filho ou com a minha filha. Eu não sei o que é melhor, eu fico insegura. Então, gente, vamos buscar esse conhecimento. Uma das coisas vocês já estão fazendo, então de parabéns, tem me seguido aqui todos os dias nessas lives. A gente conversou, trouxe bastante conteúdo. Todos os dias eu publico aí nas minhas redes sociais. Então, vamos lá. E aí, gente, como é essa história? Por que eu estou falando que essa história de negociar é algo que é importante e que causa, né, uma aprendizagem, que provoca uma aprendizagem nos nossos filhos? Eu estava, né, toda vez que eu vou fazer uma live aqui com vocês, eu entro no YouTube, eu entro no Google, eu vou buscar os meus livros, enfim, eu vou me preparar, né, para a gente conversar aqui. Né? Eu não só chego com aquilo que eu tenho, eu vou em busca também, ainda até hoje, eu vou em busca de conhecimento, querendo saber mais. E vi um depoimento, né, de uma mãe que ela dizendo que na casa dela ela negocia tudo. Ela negocia alimentação, claro, não vai alimentar, ela não negocia se o filho come ou não come, né? Mas negocia o que comer, se vai comer, quais são os dias que come comidas saudáveis, quais são os dias que pode comer besteira. Então, eles vão juntos criando, né? O filho vai participando e eles vão criando essa norma, né, de convivência, sem que haja um desgaste. Então, o que é que vai comer naquele dia? Então, monta o cardápio juntos. Então, tem todo um processo aí que ela faz. E ela diz, então, né, que além da alimentação, também, por exemplo, ela negocia a questão financeira, de dinheiro. Então, muitas vezes ele quer, quero uma festa, e é uma festa muito cara. E aí ela pega, senta com esse filho e, sabe, e coloca com ele, filho, vamos lá, vamos conversar sobre a festa. A festa vai custar X. O que é melhor? Uma festa ou uma viagem? A festa você vai ter isso, vai ter aquilo outro, né? E na viagem é isso. E aí eles juntos vão escolhendo, vão construindo. E o que ela diz, né, que eles, desse jeito, aprendem, né, a ter responsabilidade, a poupar dinheiro, a estabelecer prioridades, né, a olhar, a se olhar, a olhar o outro, né, a ter critérios, aprender a estabelecer critérios. Então, quando a gente vê o comportamento em sexualidade,
que a gente vê os nossos filhos precisam desenvolver responsabilidade. Se você não trabalha essa coisa da negociação, se você não trabalha com o seu filho e com a sua filha, esses temas, né, essas situações dentro de casa, o que vai acontecer? Eles não vão saber também fazer isso lá fora. Eles também não vão aprender a se posicionar lá fora, a defender o seu ponto de vista, a entender o do outro e fazer, né, um ajuste, né, como ele diz, um pedido que seja coerente com aquelas circunstâncias que todos estão vivendo. Então, essa é o grande, sabe, o grande segredo da história. É a gente conseguir fazer essa negociação com os nossos filhos. Porque quando a gente consegue, né, a gente convive muito melhor, né? A gente convive sem uma situação de muito estresse. Quando você tem filhos em casa que são conscientes, que percebem aonde é que eles estão, que sabem das regras, que sabem das normas, isso ajuda muito mais, né? E aí eu sei que muita gente pode dizer, mas Lena, eles ainda são muito novos, eles ainda são muito pequenos, né? Então não dá ainda para a gente conversar sobre negociação com eles. Dá para você começar ensinando negociação desde pequenininho, como por exemplo essa história aí da alimentação. E aí quando você chegar nos temas, como por exemplo de sexualidade, também dá, de corpo, de banho, né? Outro dia teve uma mãe que me mandou uma pergunta, Lena, até quando a gente tem como é que diz, que supervisionar o banho dos nossos filhos? Você vai ver, de acordo, vai chegar um momento que você vai perceber, né, que seu filho, ele é capaz de tomar banho, você negocia, ó, você vai tomar banho, como é que você vai tomar banho, então você vai tomar banho sozinho, se vai tomar banho sozinho, o que é que vai ter que fazer, e aí você checa, aí checou, ele tem correspondido, né? Então se você ensinou seu filho a estabelecer suas metas, a cumprir com aquilo que foi acordado, ele vai cumprir, e aí você acredita naquilo que ele disse que fez. Até que se prove o contrário, mas se não, você vai acreditar naquilo que ele disse que fez. E aí você não precisa ficar supervisionando o tempo inteiro. De vez em quando você até pode ir lá e dar uma checada, né? Mas de acordo com aquilo, com a negociação que vocês estabeleceram. Então tudo depende dessa negociação. Então, desde pequeno, a gente já pode ensinar os nossos meninos, né, trabalhar com eles nessa base da negociação, com o horário de dormir, com o tempo na televisão, tempo no celular, olha quantas coisas. E obviamente também com relação ao corpo, com relação à higiene, com relação, né, às brincadeiras, com relação à exposição que eles possam tá tendo, enfim. Cada vez que eles vão crescendo, a gente vai fazendo novas negociações. Entrou na puberdade, agora é um novo momento, é um momento de nova negociação, é um momento de se falar com eles agora, o que vai acontecer, as transformações que vão ocorrer, e nessas transformações, o que eles vão precisar mudar dos hábitos deles, e começar a fazer essa negociação com eles, de acordo com o que você sabe, de acordo com o momento que eles se encontram, vocês vão fazendo essa negociação. Então a gente já vai falar de primeira vez, de gravidez. Não, a gente vai falando item por item, momento por momento. A conversa sobre sexualidade é uma constante na nossa vida. Não é uma conversa que a gente tem pronto. Falei e acabou, agora estou livre. Não, não é isso. A sexualidade é a vida do seu filho, é a sua vida também. Então a gente está o tempo inteiro convivendo com ela. E para isso, pode, nesse tempo inteiro que a gente está convivendo com ela, ter momentos que tenham conflitos ou que tenham situações que necessitem, né, de uma negociação. Então é importante que a gente esteja apto, né, a fazer essa negociação e ensinar os nossos filhos a negociar. E para isso não tem idade, tá? Tem situações que a gente tem que enfrentar. E principalmente, né, na puberdade, que é um momento que eles estão começando a construir essa capacidade, a desenvolver essa capacidade crítica de poder perceber, né, o outro, eles ainda estão num momento que eles precisam muito da nossa visão,
que já estamos, né? Mas já estamos maduros o suficiente, não o suficiente, já estamos bem maduros, com bastante experiência, que já passamos por uma série de situações e a gente consegue ajudá-los nesse momento em que o cérebro dele está passando por esse desenvolvimento, ajudá-los a enxergar coisa que eles ainda não estão enxergando. Então, por exemplo, a menina, sei lá, ela vai menstruar, você prepara sua filha para dizer para ela que ela vai menstruar, que ela agora vai ter dias no mês que ela vai precisar utilizar esse tipo de absorvente, e aí você pode, sabe, filha, então vamos lá, vamos no supermercado, vamos conhecer quais são os absorventes, para vocês, quem sabe, aí você escolher quais são os absorventes que você achou mais interessante, que você vai querer usar, e aí você vai conversando e montando, não é? Você não vai poder, sabe, fazer determinadas coisas, sei lá, né, se colocar, sei lá, hoje em dia a gente nem é mais limitado para mais nada, né? Porque hoje em dia você até tem um absorvente interno, ou seja, de ir para a praia, de tomar banho de piscina, tomar banho de mar, que mora aí na beira-mar. Então muitas vezes as meninas ficam com receio, né, de colocar um absorvente. Mas hoje a gente já tem tantos tipos de absorvente que o que precisa é apresentar para as nossas meninas para que elas possam escolher e possam conviver nesse momento de um jeito melhor. Então, a gente precisa conversar, saber das situações que elas estão vivendo, que estão precisando do nosso acolhimento, não é? Ou, por exemplo, né, na questão dos pelos, então, por exemplo, tem meninas que já querem se depilar, tem outras que não querem. Então, a gente já começa a fazer essa negociação, se vai se depilar, se não vai, como é, como não é, de que jeito, o que é que vocês acham, né? Quais são as expectativas de vocês, como se vocês concordam ou não concordam, enfim, né? A gente precisa trazer para as nossas meninas e para os nossos meninos a situação que eles estão vivendo e ajudá-los nessa negociação para que eles possam conviver melhor com essas mudanças que estão acontecendo com eles, né? Então é importante que a gente tenha essa possibilidade, né? E aí, o que não é legal, né? O que não é legal é a gente tomar a decisão sozinha, né? Eu vou trazer aqui uma história para vocês que é de uma amiga minha, e essa história foi muito interessante, porque essa minha amiga, a filha dela fez intercâmbio, né? Morou nos Estados Unidos durante quase um ano, 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim. E quando ela voltou do intercâmbio, ela quis ir acampar com umas amigas. E então elas tinham combinado no colégio, né, que queriam acampar, e cada uma foi para sua casa para combinar com as suas mães, e a menina chegou em casa, né, pediu a mãe para ir para esse acampamento, e esse acampamento eram as 3 meninas e mais, acho que 3 meninos, era uma coisa assim. E aí a mãe ficou naquele maior dilema: ai meu Deus, eu deixo ou não deixo a minha filha ir nesse acampamento, né? E aí ela pensou sozinha, mas ela não conversou com a filha, ela ficou elucubrando na cabeça dela, sozinha. Ela fez um exercício de reflexão e ela pensou: poxa vida, minha filha foi para os Estados Unidos, ficou lá 6 meses, na casa de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei quem é, e eu confiei na minha filha, né? Agora ela vai acampar com mais 5 amigos que eu conheço desde quando eles são pequenos, e agora eu estou desconfiada, né? Eu não vou acreditar na minha filha para minha filha ir acampar. E aí ela pegou e tomou a decisão de que a filha, sim, a filha podia ir acampar. E disse para a filha: olha filha, eu pensei isso, cheguei a essa conclusão, e você, sim, você pode acampar com as suas amigas. E a filha ficou toda feliz, né? Chegou na escola saltitante, né? Toda super contente, e contou para as amigas que a mãe tinha deixado ela ir acampar. Acontece que a mãe das outras amigas não tinha deixado as amigas irem acampar. E aí as amigas virou e disse: a sua mãe não gosta de você. A sua mãe não está preocupada com o que pode acontecer com a gente. Só nós 6, sozinhos nesse acampamento. A sua mãe não pensou que a gente poderia transar. A sua mãe não pensou que a gente poderia acontecer isso, acontecer aquilo, enfim. Começou a colocar uma série de riscos
que a mãe, de fato, não tinha levado em consideração, né? Pensando na confiança que ela tinha na filha, só que esse trabalho, né, de confiança não foi feito num diálogo com a filha, ela trouxe pronto para a filha. Resultado, a filha chegou em casa revoltada com a mãe e dizendo para a mãe que a mãe não gostava dela, que aonde já se viu, como que ela não pensou nisso ou não pensou naquilo, enfim, com um discurso totalmente contrário àquele que a mãe, né, achava que ela ia ter e aquele que ela saiu de casa, né, toda contente e feliz com aquela decisão que a mãe tinha tomado. E aí a mãe diz assim, tá vendo, Lena? A gente não sabe o que é adolescente. Quando você pensa que você vai agradar, você vai e desagrada. E aí, gente, eu fiquei aqui, né, me perguntando, e por isso que eu fiz questão de trazer essa história, né, dessa minha amiga. Porque será que é o adolescente que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, que a gente não sabe o que ele quer? Ou a gente não sabe o que ele quer porque a gente também não pergunta para ele o que é que ele quer, ou o que é que ele está pensando, não é? Então, eu acho que essa história, ela exemplifica bem que a gente, quando tem uma situação e a gente tem um conflito, essa reflexão, ela não deve ser feita só pela mãe, não é? E no caso, só a mãe fazer essa reflexão. Todos os envolvidos precisam fazer a reflexão junto. Ah, filha, você quer ir? Então vamos pôr aqui, né, os pratos na mesa e vamos levantar todas as possibilidades e aí elas vão chegar a uma conclusão. Assim, a conclusão ou a situação que foi acordada fica clara, né? Por que elas chegaram naquela conclusão? E com isso não há revolta, com isso não há um conflito. Ela pode até depois dizer, mãe, as mães das minhas amigas não concordaram, elas acharam diferente da gente, que fosse isso e aquilo. Mas ela não vai achar que é porque a mãe não gosta dela, ou porque a mãe não estava preocupada. Porque tudo isso vem à tona na negociação. Tudo isso vem na hora que a gente está ali conversando com o nosso menino, com a nossa menina, e a gente vai ouvindo o que eles têm a nos dizer, e a gente vai colocando aquilo que a gente tem a dizer para eles, né? Então, gente, como eu falei, eu queria fazer uma análise de uma situação, né? Fazer um exercício aqui com vocês. Quem quer trazer uma situação para a gente analisar? De uma negociação. Tá todo mundo muito quieto, muito calado. Hoje eu não cutuquei ninguém logo no começo, né? Vamos lá? Alguém quer colocar uma situação? Francisca, você ainda tá aí? Você quer colocar essa sua situação aqui para a gente conversar? Aqui estou começando a ver. A Francisca tá aí. Francisca, você quer que eu analise o seu conflito com a sua filha? Você quer que eu proponha? Na verdade, eu vou te propor aqui uma possibilidade de negociação. Você já chegou a fazer alguma negociação com ela? Bom, eu vou dar um exemplo, obviamente, né? É um exemplo aqui muito por cima, porque eu não sei detalhes, né, da sua história com a sua filha. Eu vou pegar aqui a história da Francisca, que ela colocou logo no começo, né? Que a filha dela está namorando com uma outra menina e que ela só queria viver na casa dessa outra menina e, portanto, ela chegou um momento que ela ficou veja se o que eu entendi, Francisca, tá certo, tá? Se qualquer coisa você me corrige. E aí o fato dela só ficar fora de casa e dando atenção só a essa namorada, né, só querendo ficar na casa dessa namorada, você acabou ficando sentida, né? Ficou triste com esse tipo de atitude e você então pediu para que você arrumou as malas dela e pediu para que ela fosse morar lá. Foi isso? Ou seja,
o seu conflito é como negociar com a sua filha. Veja se eu estou entendendo direito. O seu conflito é como negociar com a sua filha para que haja um equilíbrio. Ou seja, a questão não é ela namorar com esta garota, mas a questão é a forma como ela está se dedicando ou está vivendo esse namoro. Então, se foi isso, eu vou fazer aqui o meu olhar, tá? Obviamente, qualquer negociação, o segredo dessa negociação é a gente encontrar uma solução que nem diminua a nossa autoridade como mãe, né? E que também faça com que o nosso filho, ele se sinta levado em consideração. Então, o que a gente... Isso é um exercício, né? Isso não é uma coisa simples, eu sei que não é simples, né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer. E obviamente, como eu falei para vocês, se a gente consegue fazer esse exercício, a vida fica muito melhor, porque eles são capazes, né, como é que diz? De atender aquilo que ele conseguiu determinar. Então, dentro de um conflito, como eu disse para vocês logo no começo, uma das coisas que a gente precisa fazer é não deixar esse conflito tomar como é que diz? Uma dimensão muito grande, não é? Então, para a gente não deixar esse conflito tomar uma dimensão muito grande, a primeira coisa que a gente precisa numa negociação é a gente ser empática. A gente precisa desenvolver a nossa empatia. Então, primeiro a gente tem que ver como é que eu tô, né? Então, se eu chego já brava, se eu chego já, né, como diz o outro, saindo fogo dos olhos, a gente não vai conseguir negociar. A gente, para poder conseguir negociar, a gente tem que estar com a cabeça fria, a gente precisa entender também o outro lado. A gente também precisa saber o que o outro lado está sentindo, né? Qual é o significado do que está acontecendo. Então, a gente pode ver, por exemplo, né? Ou seja, se a sua filha está apaixonada, se ela está convivendo intensamente, é porque a sua filha está apaixonada. Se a sua filha está apaixonada, a pior coisa que a gente pode fazer com alguém que está apaixonado é a gente querer romper com esse tipo de situação. Então, é importante que a gente entenda o que é paixão, que a gente entenda, né, o que é que ela está, aquela sensação que ela está se envolvendo. Porque com isso a gente consegue entender, né, e dizer, olha filha, eu sei que você está apaixonada, eu sei que quando a gente está apaixonada, a gente só quer estar com o outro, só o outro importa, mais nada na vida importa. E isso não quer dizer que a gente, mãe, não tenha importância para os nossos filhos, mas a gente se sente assim, né? A gente se sente assim quando os nossos filhos só querem dar atenção para o namorado ou para a namorada. A gente se sente como se a gente estivesse sendo preterida. E aí o que a gente precisa entender é que a gente precisa separar, né, essa situação. E ser empática, entender que ela está num momento que para ela é importante estar junto com essa amiga. Porém, né, existem fatos, existem necessidades. Então, quando você é empática, você entende o momento que ele está e você entende as circunstâncias e quais são as suas necessidades também como mãe, você então consegue colocar, né, o que está acontecendo. Ou seja, tem determinada situação, essa situação de você viver fora de casa é uma situação que me deixa muito triste, é uma situação que me deixa me sentindo muito abandonada, me sentindo preterida. Mas eu sei do significado dela. E como eu não quero me sentir assim, porque gosto muito da sua companhia, porque quero você aqui em casa, então você faz o seu pedido. Você coloca para sua filha o que é que você gostaria que ela fizesse, não é? Então, para isso, você precisa ter clareza do que é que você suporta. Então, se ela está namorando com essa garota, o que é que você admite nesse namoro? Não é? O que para você consegue lidar sem que isso lhe magoe, sem que isso lhe deixe triste, sem que isso lhe deixe angustiada. Porque negociar se ela vai namorar ou não, isso não dá para negociar. Mas dá para negociar certos comportamentos, certas atitudes, certas vontades dela, para que isso não venha ferir, não é,
de uma forma muito forte os seus valores e as suas condições. E isso você precisa ir construindo com ela para que ela perceba que existe o lado dela, mas que as coisas que ela faz, o jeito dela ser, dela existir, não pertence só a ela. O que ela faz pode magoar a mãe que está se sentindo preterida, não é? Eu lembro muito bem disso, quando os meus filhos estavam namorando, por exemplo, eu lembro da minha filha, sabe? Para minha filha, sabe, estar com o namorado era a coisa que mais importava para ela. Para o meu filho, estar com a namorada era o que mais importava para ele. Então a gente entende que isso existe, mas a gente também quer, e mais, não é só que a gente quer, eles ainda não podem. Eles não são casados, eles não vivem juntos, eles não têm uma vida em comum. A gente é quem tem que estabelecer esses limites de acordo com aquilo que está estabelecido na sua rotina, que está estabelecido nos seus valores, que está estabelecido nas suas expectativas. Então, ter clareza, o que é que você aguenta, o que é que você suporta, né? E o que é que você não suporta, e ao mesmo tempo ouvir da sua filha o lado dela, o que é que ela aguenta, o que é que ela não aguenta, e vocês então poderem, né, fazer um contrato de convivência. E esse contrato de convivência precisa ser escrito por vocês duas, porque aí vocês vão colocar coisas que vocês de fato vão conseguir cumprir aquilo que está acontecendo. E com isso, né, com esse contrato feito por vocês duas, o que vai acontecer? Vocês duas vão poder cumprir, porque vocês não vão poder botar nesse contrato uma coisa que vocês não vão ser capazes de cumprir. Então, isso é importante que seja feito. Ah, mas eu quero muito estar na casa dela. Legal, você quer estar na casa dela, você até vai na casa dela, mas vamos combinar, não pode ser todo dia. Então, qual é o mínimo? Você vai dizer o quanto que você permite, o quanto que ela é capaz de abrir mão, e vocês vão chegar num acordo, né? Então, são esses limites, porque se a gente for esperar que os nossos filhos, eles se autocoloquem limites, isso não vai acontecer. Somos nós quem temos que construir os limites com eles, para eles pensarem que foram eles, né, quem determinaram esses limites. Mas, na verdade, a gente constrói junto com eles. E assim, a gente ouvindo o que ele diz, ouvindo o que ele é capaz, a gente consegue criar aí um código de convivência que todos conseguem cumprir. E entender por quê. Ah, mas ela vai ficar brava comigo se eu determinar determinada coisa. Bom, ela consegue cumprir, mas vai ficar brava? Bom, a gente também tem que aprender, né? Como mãe, a gente precisa aprender a suportar a insatisfação dos nossos filhos. É claro que ela vai ficar brava, é claro que ela vai ficar triste. Por ela gostaria de estar, de fato, todos os dias na casa da namorada. Eu tenho que entender que esse é um desejo, é isso que faz ela feliz. Mas ela não pode ser feliz só às custas daquilo que só ela deseja, porque a felicidade dela está causando a sua infelicidade. Então, vocês precisam negociar. Então, se vocês precisam negociar e tem algo que não é dentro dessa negociação que não dá para abrir mão, você não abre mão. Ah, ela vai ficar triste? Vai. Mas ela vai ficar triste, mas ela vai entender. O sentimento dela você não pode mudar, você não pode fazer ela não ficar triste. Você não pode querer que ela bata palma por uma coisa que ela queria fazer e a gente está negociando para ela diminuir esse ritmo ou diminuir essa circunstância. Então a gente não pode querer que a nossa menina, o nosso menino, sabe, fique feliz porque a gente não vai deixar ele encontrar com um amigo. Não, ele vai ficar triste. Porém, ele vai ficar triste, mas vai ficar com a gente. Por quê? Porque é importante que eles fiquem com a gente. E com a gente vai criando ali um hábito e criando, também instigando situações que se torne agradável estar com a gente, né? Agora, se a gente deixa aí, eles vão e quando você vê, ó, saiu por aqui, ó, escapuliu pelas brechas dos dedos e aí você não pega mais. E aí se rompe e você não chega mais perto. Então, filho, ainda até atingir sua maioridade, no caso da sua filha já é um pouco mais complexo, porque ela já
está saindo aí da fase da adolescência, ela já está com 18 anos, né? Já atingindo a maioridade, então já se torna uma situação mais complexa e mais difícil, uma negociação bem mais difícil. Mas quando eles são mais novos, a gente consegue fazer essa negociação com mais tranquilidade, principalmente quando a gente tem entendimento de causa, quando a gente sabe, né, o que está acontecendo com eles. Pude te ajudar, Francisca? E aí vocês fecham o contrato e as duas assinam, né? Obviamente que não precisa estar no papel, mas precisa estar num acordo. E de repente, às vezes, por exemplo, quando eu vou fazer trabalho com adolescente, a gente faz um contrato de convivência. A gente faz lá, eu digo para eles o que para mim precisa acontecer e eles me dizem o que para eles precisa acontecer. E a gente faz um contrato por escrito e todos os alunos assinam quando a gente vai fazer esse trabalho. É muito legal, é muito interessante, porque eles se sentem ouvidos, né? E participando. E aí, aquilo que ficou estabelecido, a gente consegue conversar numa boa. Bom, gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter colaborado com a live de hoje e até quinta-feira, tá bom? Um grande beijo e até lá. Boa noite.